A Toca das Raposas. Capítulo 11. A empolgação da quinta-feira não era nada comparada à de sexta. A universidade fora decorada durante a noite e agora se viam bandeirinhas chamativas de cores laranja e branco. Fitas e faixas estavam penduradas em todos os postes de luz nas calçadas. As baterias universitárias dominaram o anfiteatro para fazer apresentações breves e a edição diária do jornal universitário dava detalhes sobre o desfile que aconteceria à tarde. Líderes de torcida perambulavam pelo campus em pequenos grupos, com saias curtas e sorrisos animados, fomentando o espírito universitário por onde podiam. O trânsito nos arredores do campus estava intenso, pois os espectadores vinham aos montes e se acomodavam para um intenso final de semana de jogos dos times da casa. Nenhuma das raposas esperava vencer, já que o primeiro jogo da temporada seria contra seus rivais de longa data, Breckenridge. Antes da transferência de Edgar Allan, essa era a maior e mais bem avaliada universidade do distrito. Felizmente, a equipe de futebol americano tinha melhores chances de ganhar o jogo de sábado à tarde. Seria muito triste se Palmetto perdesse os 2 jogos de abertura. A polícia do campus trabalhava intensamente, ajudando a direcionar o trânsito e se certificando de que os torcedores não atrapalhassem as aulas. Neil odiava ver aqueles uniformes azuis, mas ter a polícia por perto era melhor do que lidar com a imprensa. Já tinha problemas suficientes ao tentar se entrosar com seus colegas de classe agora que estava usando o uniforme de X. Causava um pequeno tumulto aonde quer que fosse. Neil queria matar a aula e se esconder na Torre das Raposas até a hora do jogo, mas os atletas não podiam faltar sem atestado médico. Um funcionário do comitê de esportes vagava pela universidade contando os atletas em salas de aula, e o IMAC seria o primeiro a saber caso Neil faltasse. Por sorte, os companheiros de equipe de Neil já tinham previsto esse problema. Matt estava à sua espera na aula de espanhol para caminhar com ele até a próxima aula. Não importava se os alunos apoiariam ou não a equipe de X, Neil era um segredo que enfim fora revelado. Qualquer pessoa que acompanhasse as notícias universitárias sabia que o CRE tinha contornado as próprias regras para que Neil pudesse permanecer no anonimato. Neil dera uma olhada nas notícias durante o verão para se certificar de que seu anonimato fora garantido. Mas a partir daquela manhã, seu nome estaria por toda parte. Era quase tão alarmante quanto descobrir que Andrew não havia mentido para Neil em maio. Em quase toda notícia em que se discorria sobre a patética experiência de Neil, eram citadas as expectativas bastante altas que Kevin tinha para ele. Kevin chegará a dizer que Neil poderia ir para a seleção um dia. Era uma declaração contundente vinda de um antigo campeão, o que só fazia aumentar a curiosidade acerca do 10º jogador das Raposas. Neil recebia olhares que o deixavam perturbado, mas Matt os guiava pela multidão sem problemas. Após a aula de matemática, René levou Neil para a aula de história, evitando com habilidade um grupo de líderes de torcida antes que notassem seus uniformes em meio à multidão. Alison o encontrou após a aula de história. Como Neil tinha um tempo vago, ela o levou para almoçar em Consett. Ele estava tão nervoso que perdeu o apetite, mas mesmo assim colocou a refeição na bandeja e se sentou com eles. Era a primeira vez que Neil ficava sozinho com os dois, e tudo correu melhor do que esperava. Estavam no momento bom do relacionamento, o que ajudava bastante. Conversavam entre si, dirigindo apenas algumas palavras a Neil, que ficava contente em assisti-los. Era fascinante ver Seth agir de outra forma além de sua rotineira hostilidade, mas ainda assim, não entendia o que Alison via nele. Uma garota com o dinheiro e os contatos que ela tinha poderia ter qualquer um e qualquer coisa que quisesse, mas escolheu ser uma raposa e namorar Seth. Neil achava que jamais entenderia essa decisão. E aí? Perguntou Alison, tirando Neil de seus pensamentos. Quem você vai chamar para ir com você? Haviam passado boa parte do almoço conversando sobre o banquete de boas-vindas de X. Todas as universidades do Sudeste compareceriam ao evento, incluindo os Corvos. Neil não tinha a intenção de ir, mas ainda não sabia como daria um jeito de fugir dessa. Não vou levar ninguém, declarou Neil. Isso é burrice, constatou Alison. Até o monstro vai com alguém. Neil não esperava por essa, mas podia adivinhar sobre quem ela se referia. Com a René? Ela não fez o convite ainda para ele, mas é inevitável. Alison partiu o pão sírio em pedacinhos, passando no molho de salada que restava no prato. Tem uma aposta rolando para ver se ele vai aceitar ou não.
Os números estão cada vez maiores, então é melhor você apostar logo. Para além do ex e um passado sombrio, o que as raposas mais tinham em comum era a estranha obsessão por apostar nas coisas mais idiotas. Neil percebera logo no começo, após 2 semanas de treino. Toda semana havia dinheiro sendo apostado em uma coisa ou outra. Neil alternou o olhar entre Seth e Allison. Andrew e René estão. Seth parecia enjoado. É melhor que não estejam. Allison deu de ombros com afetação. A René jura que isso nunca vai acontecer. Eu acredito nela, disse Allison, olhando para Seth como se o desafiasse a contradizê-la. Ele deu uma garfada no frango e ficou quieto. Allison apontou um pedaço de pão para Neil. Você está ficando sem tempo de encontrar alguém para levar. Peça para o Aaron te arranjar uma raposete. Tenho certeza de que Kathleen deve conhecer 1 ou 2 rostinhos bonitos para te apresentar. Se envolver com uma líder de torcida era a última coisa que Neil queria. Não tinha boas lembranças da equipe do ensino médio em Millport. Quem é a Kathleen? A namorada não oficial do Aaron. Procure por ela hoje à noite no jogo. É bem ridículo ver os dois cheios de chamego à distância. Allison olhou para o relógio e se levantou. Preciso ir. Tenho reunião com meu orientador. Ela se inclinou na mesa para dar um beijo rápido em Seth e foi embora, levando a bandeja. Seth e Neil terminaram de comer alguns minutos depois. Seth acompanhou Neil até a aula de oratória. Dan o encontrou após a aula e o escoltou do campus até a Torre das Raposas. Despediu-se dele na calçada, pois ela ainda teria mais aulas antes que o dia acabasse. Vá descansar, disse ela. A noite vai ser bem longa. A tensão da manhã fora tanta que Neil não sabia se conseguiria seguir esse conselho, mas foi se deitar mesmo assim. Viverá em diversas cidades parecidas com Millport ao longo dos anos, lidando com a curiosidade e a desconfiança típicas de cidades pequenas durante grande parte da vida. De alguma forma, Palmetto State o enervava ainda mais, talvez porque o uniforme e sua posição no time exigiam que as pessoas prestassem atenção nele. Não tinha como se camuflar ali, não ostentando aquelas cores e menos ainda após o jogo daquela noite. Havia 21.000 alunos inscritos na Universidade de Palmetto State. Neil já não jogava mais apenas por si próprio, jogava para representá-los. Naquela sexta-feira, o treino da tarde fora cancelado por causa do jogo. O time deveria estar no estádio 18h15 para que fossem apresentados às 19h. Matt foi buscar Neil no quarto às 17h30 para um jantar leve com os veteranos. Dan terminou primeiro e foi atrás do grupo de Andrew. Estava com uma expressão sombria quando retornou, mas Matt apertou a mão dela, buscando confortá-la. Ele vai ficar bem, afirmou Matt. Ele ficou bem ano passado. Pensei que Kevin não tivesse jogado o ano passado, disse Neil. Os veteranos trocaram olhares. Neil olhava de um para o outro, tentando entender a conversa silenciosa que se desenrolava. Seth e Allison exalavam impaciência e desaprovação, mas René sorria. Matt fez uma careta e deu de ombros, deixando que Dan decidisse. Por fim, Dan suspirou e se virou para Neil. Tem uma coisa que ainda não contamos para você, comentou Dan. Planejávamos contar faz um tempinho, mas você e Andrew estavam dando tanto trabalho que achamos melhor esperar. Não sabíamos como você ia reagir. A gente não confiava em você para ficar de bico fechado, traduziu Allison. Dan olhou atravessado para ela, mas não negou a afirmação. Então, tecnicamente o Andrew tem uma obrigação legal de tomar os remédios, certo? Neil tinha a sensação de que sabia qual seria o rumo da conversa, mas não queria acreditar. Sim, fazia parte do acordo que ele fez com o juiz. Ele fez um outro acordo com o treinador, explicou Dan. Andrew só assinou com a gente porque o treinador concordou em suspender sua medicação em dias de jogo. O treinador falou com todos nós primeiro, porque somos nós que dividimos a quadra com ele, só que mais ninguém pode saber disso. Nem mesmo Betsy sabe que ele faz isso. Ela é a médica dele, seria obrigada a colocar um fim nesse acordo. Como que o Andrew vai proteger o nosso gol estando mal? Perguntou ele. Em Colômbia, Andrew aliviara a abstinência com álcool e pó de biscoito, mas não poderia fazer a mesma coisa ali. Neil ainda se lembrava dos tremores violentos de Andrew enquanto vomitava na beira da estrada. Ele ainda não está mal, frisou Matt. Ele ergueu uma das mãos na altura dos olhos. A abstinência do Andrew funciona em 3 etapas. Imagine que você esteja chapado o dia todo. Aí de repente você para de tomar a medicação. Primeiro você tem uma queda.
Ele baixou a mão, colocando-a na altura da cintura. Essa é a primeira etapa. Ele só começa a se sentir mal na segunda etapa. Andrew ajusta os horários às sextas de acordo com os nossos jogos, disse Dan. Deixa de tomar a dose meia hora antes do jogo começar e sempre joga a primeira metade. Geralmente consegue se manter na primeira etapa até a metade do jogo. Então toma o remédio de novo e passa o resto da noite no banco. Neil supôs ter sido esse o motivo de Andrew ter dormido o caminho inteiro até Columbia. Estavam quase no CETs quando ele começou a passar muito mal. Qual é a terceira etapa? Dar o remédio para ele ou levar uma facada na cara, declarou Matt em um tom frio. Não é nada divertido. Felizmente só o vimos chegar a esse nível uma vez. Ele não vai ficar assim hoje, afirmou Dan. Além disso, você fica do outro lado da quadra, longe dele. Só achamos que seria bom avisar, mesmo com alguns meses de atraso. Isso vai ser um problema para você? Vai nos atrapalhar durante a partida? Perguntou Neil. Não mais do que qualquer outra coisa atrapalharia, analisou Matt. Então eu não estou nem aí, concluiu Neil. Ele pode fazer o que quiser. Não era de todo verdade, mas Neil não sabia como expressar em palavras as ressalvas que tinha. Se Andrew, de acordo com o que dissera, odiava o esporte, por que o tornaria pior para si próprio ao deixar de tomar o remédio? Ao menos quando estava medicado poderia achar as partidas mais divertidas. A única hipótese que vinha à sua mente era que Andrew odiava o medicamento mais ainda do que odiava a X. Era algo interessante de se pensar, mas Neil não tinha tempo para isso aquela noite. Não demorou muito para arrumarem as sobras do jantar e se encontrarem com o grupo de Andrew no corredor. Andrew parecia extasiado como sempre, mas Kevin tinha uma expressão tensa. Aquele era seu primeiro jogo da temporada desde que se lesionara, além de ser sua estreia como um atacante destro nas Raposas. Kevin precisava brilhar se queria mesmo voltar com tudo. Como faria isso jogando com a mão menos habilidosa e com o apoio de uma equipe como as Raposas, era um mistério para Neil. Saíram cedo do dormitório, mas o trânsito estava tão intenso que quase se atrasaram. Em algum momento entre o treino da manhã e aquele instante, o estádio se transformará em algo semelhante a um hospício. Os estacionamentos estavam lotados e havia seguranças por todos os lados, direcionando os torcedores e de olho nos foliões bêbados. Todos os portões estavam abertos e os guardas que os protegiam se equipavam com detectores de metal. Uma fila de viaturas policiais e 2 ambulâncias mantinham o caminho livre para os carros dos atletas passar. 2 guardas aguardavam do lado de fora da entrada, e após uma verificação de rotina para se certificarem de que ninguém levava nada de ilícito para dentro do estádio, tiveram permissão para entrar no vestiário. O iMac parado no saguão os instruiu imediatamente que fossem se trocar. Neil estava a meio caminho da porta do vestiário masculino quando Kevin o agarrou pela gola da camisa e o arrastou pelo corredor até a porta dos fundos. Kevin abriu e empurrou Neil para que entrasse primeiro. Neil tropeçou em um degrau, se equilibrou segundos depois e foi para a área técnica. A Toca das Raposas era o segundo estádio universitário em que estivera, o primeiro sendo o Ninho dos Corvos de Edgar Allan, mas nunca presenciaram uma noite de jogo. Uma coisa era admirar os assentos tão altos que quase causavam vertigem, outra completamente diferente era vê-los repletos de pessoas. Nem todos haviam entrado ainda, mas ao menos 3/4 dos 65.000 lugares já estavam ocupados. O estádio vibrava ao som de dezenas de milhares de pés. A multidão gritava e ria de forma estrondosa, e isso tudo antes que sequer tivessem um motivo para fazer tanto barulho. Neil se perguntou como seria o som da comemoração quando as Raposas marcassem um gol. Talvez fosse alto o suficiente para conseguir quebrar um osso. Não demorou até que vissem Neil e Kevin na área técnica. Quando os torcedores que estavam mais próximos começaram a gritar, o som causou uma pequena comoção nas arquibancadas. A bateria do campus, Notas de Laranja, ainda se posicionava em sua seção, mas reagiram aos gritos sem pensar 2 vezes. Os percussionistas começaram a batucar em um ritmo intenso, enquanto alguns dos trompetes começavam a tocar o grito de guerra da universidade. Os estudantes se juntaram segundos depois, gritando a letra palavra por palavra para uma quadra vazia. Não desperdice o tempo deles hoje, disse Kevin no ouvido de Neil. Eles vieram para te ver jogar, então dê a eles algo para acreditarem. Eles não estão aqui para me ver, respondeu Neil. Vieram para ver o famoso Kevin Day. Kevin apoiou a mão no ombro de Neil e o empurrou de leve. Vai se trocar.
Neil deu uma última olhada nas arquibancadas antes de se dirigir ao vestiário. Quando estavam todos vestidos e com os equipamentos a postos, o iMac os chamou para que se dirigissem ao saguão e repassou a escalação dos Chacais de Breckenridge. Matt olhou para a lista de jogadores titulares e fez uma careta. Ei, Seth, parece que o gorila está de volta. Merda. Seth esticou o braço, exigindo ver o papel. Ao menos estão nos levando a sério desde o começo, disse Aaron. É fácil falar isso estando na defesa. Allison pegou a escalação da mão de Matt e a entregou a Seth. Gorila? Perguntou Neil. O número 16, Hawking, explicou Nick. Também conhecido como gorila. Tem 1,98 metros de altura e 135 quilos da mais pura babaquice. Você vai saber quem é assim que o vir, acredite nisso. Ele parece um jogador de futebol americano que se perdeu no caminho até o campo. Também é burro que nem uma porta e ficou de fora do campeonato no ano passado porque reprovou em algumas matérias, complementou Matt. É tipo um ritual anual para ele. Ele joga na defesa, explicou Dan, olhando para Neil, e adora dar um tranco nos outros. Não fique entre ele e a parede, Neil. Se você deixar, ele vai acabar com você todinho. Mas não se preocupe, disse Matt. É provável que ele esteja ocupado demais matando o Kevin e o Seth para ir atrás de você. Olha como estou tranquilo, disse Neil, apontando para o rosto inexpressivo. Vocês já acabaram de desperdiçar meu tempo? Perguntou o iMac. Então vamos, se mexam. Vamos nos aquecer do nosso lado da quadra. Comecem revezando os arremessos. 2 vezes no Andrew e depois 2 vezes na Renee. Andrew mantém a bola do nosso lado. Se uma única bola for parar do lado dos Chacais enquanto eles estiverem aquecendo, você não vai entrar em quadra até o segundo tempo. Ao ouvir isso, Neil olhou para Andrew. Ele parecia estar bem, mas talvez ainda estivesse um pouco longe da primeira etapa para que a abstinência começasse a fazer efeito. O iMac seguiu em frente. Os titulares vão ser Seth, Kevin, Dan, Matt, Aaron e Andrew. Tenho 3 reservas para cada tempo, então todos vão ser substituídos, exceto os goleiros. Kevin, se sua mão der uma coçadinha sequer, peça para sair. Não pague uma de burro hoje. Já se passaram 8 meses, argumentou Kevin. Não vá se arriscar logo no primeiro jogo de volta, preveniu Abby. Kevin fez uma careta, porém não discutiu mais. Aquilo era o suficiente para o iMac e Abby, que mandaram as raposas irem pegar os capacetes e as raquetes. Eles se alinharam na porta de acordo com a ordem de escalação. Dan ia na frente por ser a capitã. O fone de ouvido de iMac estava conectado com a cabine do narrador. Quando recebeu a autorização, guiou a equipe para o banco. O capacete de Neil abafava os gritos da multidão, mas seus ouvidos ainda zumbiam enquanto acompanhava as raposas para dentro da quadra. Neil sabia que as raposas eram a equipe com menos jogadores da NCAA, e Breckenridge era um dos times com o maior número de jogadores, mas não esperava que a diferença fosse tão brutal. Vestindo uniformes marrom e preto, os Chacais pareciam espremidos em sua metade da quadra, fazendo com que as raposas parecessem patéticas e pequenas do outro lado. Neil falhou totalmente em tentar não ficar intimidado e então, decidiu se dedicar ao máximo nos exercícios de aquecimento. Os 20 minutos passaram mais rápido do que o esperado e, enfim, foram conduzidos para fora da quadra pelos juízes. Os Chacais saíram pela ala norte, e as raposas pela ala sul. Era quase impossível ouvir a voz do narrador com todo o barulho que a multidão fazia, mas conforme a hora do jogo se aproximava, alguém teve a brilhante ideia de aumentar o volume de seu microfone. Quando anunciou as escalações dos times, sua voz ecoava pelas paredes da quadra. As raposas erguiam as raquetes conforme seus nomes eram anunciados, em um cumprimento silencioso. A multidão gritava em resposta a cada nome que ouvia, e os percussionistas da Notas de Laranja batucavam intensamente com suas baquetas. E nos Chacais de Breckenridge, prosseguiu o narrador, anunciando a escalação dos jogadores para aquela noite. Os nomes dos Chacais foram recebidos com uma mistura de vaias e aplausos educados pela torcida das raposas, mas havia um grande setor dedicado aos torcedores dos Chacais no lado norte do estádio. A bateria deles começou a tocar o grito de guerra do time assim que o último nome foi anunciado, mas a Notas de Laranja os abafou no mesmo instante com uma das músicas de Palmetto. Os 6 árbitros da partida abriram os portões de cada um dos lados da quadra e entraram. Quando fizeram o sinal,
Dan e o capitão do outro time se dirigiram ao meio da quadra para um aperto de mãos obrigatório e para jogarem a moeda. O árbitro principal sinalizou que o primeiro saque seria dos Chacais e que as Raposas jogariam do lado destinado ao time da casa. 3 árbitros seguiram cada capitão e se organizaram ao redor das linhas da quadra. O IMAC sinalizou para que seus titulares entrassem em quadra. Entrem lá e façam eles se arrependerem de terem vindo aqui hoje. Quero todos os reservas em pé incentivando o time, mas se trombarem em algum dos árbitros, acabo com vocês. Vamos lá. Dan liderou os jogadores até o portão e deu um murro na parede quando estavam prontos. O narrador repetiu a escalação titular das Raposas, do ataque até a defesa. Kevin foi o primeiro a entrar e o estádio inteiro veio abaixo ao vê-lo. Não importava para qual time aquelas pessoas torciam, estavam vendo Kevin de uniforme após 8 meses afastado. Tudo indicava que ele nunca mais fosse jogar de novo, mas carregava a raquete consigo para o meio da quadra como se sempre tivesse certeza de que um dia voltaria. Seth veio logo a seguir, se juntando a Kevin na meia quadra. Dan era a armadora do time, posicionada entre a meia quadra e a área da defesa. Matt e Aaron se espalharam na área da defesa e Andrew foi o último a entrar, indo direto ao gol. Os Breckenridge vieram a seguir. Nick indicou quem era o gorila assim que o jogador entrou, mas Neil não precisava de ajuda para saber quem era. Não se esqueça de agradecer ao Seth e ao Kevin depois por apanharem no seu lugar. Nick poderia estar brincando, mas Neil assentiu de todo modo. Não sentia a menor vontade de jogar contra qualquer pessoa que fizesse Matt parecer pequeno. Nick olhou para Neil. Ei, disse, parecendo estranhamente receoso. Ainda não tivemos a chance de conversar depois de bom, você sabe. Enfim, eu queria pedir desculpas, mas ficava perdendo a coragem. Está tudo bem entre a gente? Ainda não sei dizer, respondeu Neil. Nick pensou a respeito por 1 minuto, então suspirou e concluiu. Justo. Os árbitros bateram os portões com força, trancando-os a seguir. Havia saídas de ar e ventiladores ao longo do teto para manter o ar circulando dentro da quadra. As saídas de ar faziam o eco dos saques e rebatidas se propagar, mas os jogadores teriam que gritar para que suas vozes se sobressaíssem ao barulho do estádio. Neil não sabia sobre o que estavam conversando enquanto esperavam que a partida começasse, mas duvidava que fosse algo agradável, visto que Seth estava mostrando o dedo do meio para o atacante dos Chacais. Seth repetiu o gesto para Kevin alguns segundos depois. Meu Deus, disse Abby, logo atrás de Neil. Eles bem que poderiam pelo menos fingir que se dão bem quando jogam contra essa equipe. Até parece, comentou Nick. Aposto $10 que vão se bater em menos de 15 minutos. Não vou entrar nessa aposta, disse Allison. Você podia tentar ser otimista ao menos no primeiro jogo da temporada, protestou René. Não sei se você viu contra quem vamos jogar, afirmou Nick, apontando para a equipe adversária. Tem certeza de que ser otimista vai ajudar? Não vai atrapalhar, concluiu René com um sorriso. Allison abriu a boca para dizer algo, mas a buzina de aviso abafou sua voz. Se esticasse o pescoço, Neil quase conseguia ver o painel de placar pendurado bem no meio da quadra. Com 4 lados diferentes, ele exibia o cronômetro, o espaço para pontuação e estatísticas de arremessos, assim como as telas de replays e lances vistos mais de perto. Naquele instante, o painel começaria a contagem regressiva do último minuto antes de o jogo começar. Mas Neil não se esforçou para ver melhor. Não queria tirar os olhos da quadra. Pressionou as mãos cobertas pelas luvas contra a parede e se inclinou para frente, querendo absorver tudo de uma vez. Seu coração batia cada vez mais forte e um calor intenso irradiava por cada pedaço de seu corpo. Prendeu a respiração esperando pelo saque inicial. A buzina soou de novo e a partida começou. O meia dos Breckenridge jogou a bola para o alto e bateu nela com a raquete. O barulho tão característico fez com que Chacais e Raposas saíssem de suas formações iniciais e corressem para frente, assumindo suas posições e seus lugares na quadra. O nervosismo que Neil sentirá anteriormente evaporara sob o peso da empolgação intensa da torcida. Os gritos pareciam percorrer a sua pele e o barulho de mais de 100 mil pés batia em sincronia com sua pulsação. 2 corpos colidiram na quadra, indicando que o jogo seria brutal desde o início. Houve um estrondo de aprovação. A bola bateu na parede em frente aos reservas e quicou para longe. Dan a apanhou antes que fosse longe demais e a passou para Seth.
O movimento impulsionou Dan para a parede mais à frente e segundos depois, o pivô dos Chacais se chocou contra ela. A parede estremeceu sob o peso deles. Dan praticamente o arremessou para o lado para voltar ao jogo, e os reservas bateram na parede para apoiá-la. Neil varreu a quadra com o olhar até o atacante dos Chacais que se esforçava para passar por Aaron. Aaron e Matt empurravam os atacantes dos Chacais pela quadra para que se afastassem do gol, mas sem querer deixar muito espaço vazio entre eles e Andrew. Sozinho atrás das linhas que demarcavam o território do goleiro, Andrew assistia ao jogo que se desenrolava à sua frente. Girava a raquete em movimentos circulares, zombando dos esforços dos Chacais com sua postura despreocupada. A bola bateu na parede ao fundo e Neil voltou sua atenção para ela. Dan foi a primeira a chegar nela mais uma vez, arremessando-a por cima da cabeça de Seth. Seth e Gorilla correram para o outro lado da quadra, disputando a bola no rebote. Seth conseguiu pegá-la, mas não por muito tempo. Deu apenas um passo antes que Gorilla batesse em sua raquete. O golpe não pareceu muito forte, mas fez a raquete de Seth sair voando. Gorilla pegou a bola enquanto ela quicava no chão e se virou para arremessá-la do outro lado da quadra. Ela bateu na parede a alguns centímetros do gol das Raposas. Andrew observou enquanto a bola saltava para longe. Um dos atacantes dos Chacais conseguiu se livrar de Matt e correu na direção da bola. Andrew parou de girar a raquete e se endireitou, preparando-se bem a tempo. O atacante arremessou com força no gol e Andrew rebateu com força, fazendo a bola ir parar no meio da quadra. O armador dos Chacais tentou pegá-la, mas a bola, que estava mais veloz do que ele esperava, quicou na rede da sua raquete. Dan a roubou. A reação dele foi derrubá-la, fazendo com que a bola saísse rolando para longe. Dan bateu com a raquete no chão, irritada, enquanto se levantava para persegui-lo. O armador dos Chacais, que tinha posse de bola, corria para o gol das Raposas. "Vai, mulher!" gritou Abby. "Você consegue!" Dan não o alcançou a tempo de impedir que passasse a bola, mas não diminuiu a velocidade. Bateu com tudo no armador, fazendo com que ambos caíssem. A torcida dos Chacais gritou, indignada, exigindo que os árbitros dessem cartão por aquela entrada violenta, mas os árbitros nem se mexeram. Só era permitido dar trancos dessa forma quando um dos jogadores tinha posse de bola, mas havia concessões quando a jogada acontecia nos primeiros 2 segundos após a bola sair da rede do jogador. Os criadores das regras sabiam que às vezes, o atleta não conseguia parar a tempo porque estava correndo rápido demais. Isso abria brechas para colisões feitas por pura vingança como a de Dan, mas só tornava o jogo ainda mais divertido para os torcedores. Aaron era pequeno o suficiente para passar por baixo do braço do atacante. Ele interceptou a bola em um movimento inacreditável e continuou virando o corpo para ficar de frente para a área das Raposas. Passou a bola para Andrew sem diminuir a velocidade e se reposicionou um instante depois. Andrew bateu na bola por baixo para jogá-la do outro lado da quadra. A bola bateu no teto e caiu de volta na disputa. "Reajam, Raposas!" berrou o iMac. "Vamos, Raposas, vamos!" As raposetes gritavam no fim da quadra. Os espectadores, entrando no ritmo, repetiram o grito das líderes de torcida. Os demais reservas se juntaram ao coro, mas Neil estava tão atordoado com a velocidade do jogo e a habilidade dos atletas que permaneceu em silêncio. Estivera lá enquanto seus colegas de equipe se desgastavam com brigas internas durante o verão inteiro, mas agora finalmente os enxergava como um time. Por mais que as Raposas não se gostassem de vez em quando, desgostavam ainda mais dos outros times. Ainda estavam fragmentados demais para serem de fato ótimos, mas eram bons o suficiente para deixá-lo arrepiado. Neil enfim conseguiu compreender como as Raposas conseguiram o 3º lugar no outono passado, garantindo a vaga no campeonato. Infelizmente, os Breckenridge eram melhores. Com 12 minutos de jogo, conseguiram penetrar na defesa das Raposas. Um atacante dos Chacais pegou a bola e investiu contra Aaron, que foi arremessado para longe, deixando o atacante com o caminho livre para o gol, e todos os Chacais se aglomeraram dentro da área da defesa das Raposas. O atacante se aproximou perigosamente do gol antes de arremessar. Andrew defendeu, fazendo a bola quicar no capacete do atacante. O armador dos Chacais pegou a bola a seguir e, um segundo atrasada, Dan não conseguiu impedi-lo de mirar no gol. Andrew também defendeu aquele arremesso, mas os Chacais estavam perto demais para que ele conseguisse se livrar da bola.
Mirou para cima, mas Gorila, que estava perto e era muito alto, conseguiu pegá-la no ar. Tirem essa bola daí! Gritou o iMac atrás da parede. Gorila derrubou duas raposas como se nem estivessem lá e correu em direção ao gol. Matt se jogou em Gorila como se sua vida dependesse disso, fazendo com que os dois caíssem. O atacante que Matt marcava, agora livre, pegou a bola e arremessou, e o gol se iluminou vermelho atrás de Andrew. A torcida dos Breckenridge foi à loucura quando a buzina anunciou que haviam marcado o primeiro gol. O iMac praguejou sem parar e virou para os lados, irritado, procurando algo para descontar sua raiva, mas sem encontrar nada. Valeu, raposas, boa tentativa! Exclamou René, batendo palmas. Os chacais comemoraram terem aberto o placar com tapinhas nas costas enquanto voltavam para o outro lado da quadra. Gorila foi o último a voltar, ainda tentando se levantar após ter caído com Matt. Ele parou na frente do gol e disse algo para Andrew. Seja o que for, Andrew não pareceu impressionado. Ficou parado com a raquete na frente dele, os braços cruzados por cima da rede, e apoiou o queixo em um dos braços. Gorila fez um gesto de desdém. Para ele, correu para o outro lado da quadra. Dan se aproximou de Matt para verificar se ele estava bem. Quase conseguiram voltar às posições iniciais sem incidentes, mas então, o defensor que marcava Kevin o empurrou ao passar por ele. Kevin o empurrou de volta com força o suficiente para quase derrubá-lo. O defensor dos chacais se virou para dizer alguma coisa e Seth gesticulou enquanto se aproximava. Kevin ignorou o chacal e disse algo para Seth, que respondeu com um soco. Ganhei, disse Nick. Só se passaram 13 minutos de jogo. Ninguém apostou com você, reclamou Abby, parecendo cansada enquanto assistia à briga de Kevin e Seth. Não apostem nesses imbecis, declarou o iMac. Dan se aproximou dos dois, separando a briga de maneira brusca. Ela repreendeu Seth, enfiando o dedo na cara dele enquanto falava, e depois fez o mesmo com Kevin. Kevin e Seth por fim se separaram na meia quadra para retomar suas posições. Os árbitros próximos aos portões esperavam para ver se precisariam interferir, parecendo decidir que Dan conseguirá apartar a situação e que poderiam deixar para lá. O jogo recomeçou com outro saque dos Breckenridge, mas as raposas agora estavam agitadas e enfurecidas por terem tomado o primeiro gol. Kevin parecia ter levado para o lado pessoal, e jogava com sede de vingança. Assim que recebeu a bola de Dan, fez a finta em seu marcador e disparou pela quadra desprotegida para marcar um gol perfeito. O gol se iluminou em vermelho e a multidão comemorou de pé a recuperação das raposas. A empolgação dos estudantes era tanta que Neil mal conseguiu ouvir o próprio grito de júbilo. A Notas de Laranja tocou o grito de guerra e os estudantes ecoavam sua letra como se convocassem todos à batalha. O grito de guerra nem havia chegado na metade quando Kevin e seu marcador começaram a brigar. Foi preciso que Matt, Dan e 3 dos chacais interferissem para apartar. Os árbitros já estavam por perto quando os dois enfim foram separados a uma distância segura. O jogador dos chacais levou um cartão amarelo por ter desferido o primeiro soco, e a torcida comemorou. Os telões acima das cabeças deles exibiam um chacal de desenho animado levando uma martelada na cabeça. Os torcedores dos chacais vaiaram, mas a comemoração da torcida das raposas abafou sua raiva. Quando as equipes se posicionaram para recomeçar o jogo, os árbitros saíram de quadra. Dan sacou para continuar a partida. Com 20 minutos de jogo, Gorila esmagou Seth na parede. A torcida gritava em um misto de ódio e empolgação conforme Gorila corria atrás da bola desprotegida. Neil esperava que Seth corresse atrás dele, mas Seth continuou grudado e inerte na parede por mais um segundo e desabou no chão. David, disse Abby, mas o iMac já estava correndo em volta das paredes para se posicionar em frente a Seth. Um dos árbitros se agachou ao lado dele e gesticulou para Seth por trás das paredes. O iMac bateu na parede para chamar a atenção dele. Com cuidado, Seth se forçou a ficar de pé, apoiando-se nas mãos e nos joelhos. Neil olhava dele para o jogo tomado pela frustração. Se o jogador não sinalizasse para os árbitros que queria sair, o jogo prosseguia, o que significava que Kevin ficaria com 2 marcadores. Não demorou para que Dan percebesse a situação difícil em que Kevin estava. Ela se virou perdendo a bola de vista e desperdiçando segundos preciosos para ver o atacante que não estava mais no jogo. Do outro lado da quadra, havia 2 defensores marcando Kevin, preso entre eles como um sanduíche. Ele perdeu a bola e a raquete, mas ainda assim conseguiu ficar de pé.
Anda, Seth! Gritou Nick chutando a parede. Seth enfim ergueu a raquete, avisando aos árbitros que não conseguiria continuar em quadra. Um alarme tocou para que o jogo fosse paralisado. Matt tinha acabado de pegar a bola que passou para Andrew por precaução. Os espectadores assistiam em silêncio ao esforço que Seth fazia para se levantar. Ele oscilou para os lados próximo à parede, apoiando todo o seu peso nela, buscando recuperar o equilíbrio antes de tentar andar. Dan correu para ajudá-lo, e Allison acompanhou Seth até que saísse da quadra. Abby se apressou para chegar ao portão próximo a eles. O iMac bateu no ombro de Neil. Anda! O nervosismo fez o estômago de Neil se revirar. Ver as equipes em ação só comprovou o que dissera o tempo inteiro. Não estava pronto para jogar com um time como aquele. Mas não tinha muita escolha, então agarrou a raquete e correu atrás de Allison até o portão da quadra. Acaba com eles! Gritou Nick para ele. Allison tirou Seth das mãos de Dan próximo ao portão e o ajudou a ficar em pé para que Abby pudesse tirar seu capacete. Allison o ajudou a ir até o banco, e Dan gesticulou para que Neil entrasse. O narrador anunciou a substituição. Sai Seth Gordon e entra o novato Neil Jordan, número 10, vindo de Millport, no Arizona. Neil se perguntou se seu caixão faria um som semelhante ao dos portões da quadra quando fosse fechado. Pronto? Perguntou Dan. Pronto para tentar, respondeu Neil. Então bora, disse ela, batendo com a raquete na dele. Correram juntos pela quadra. Quando Seth enfim anunciou que não conseguiria prosseguir, ambos os times já estavam dentro de suas áreas de defesa de novo. Dan se colocará perto de sua posição inicial. Como Neil entrará com o jogo em andamento, começaria encostado na parede do lado do time da casa. É sério, gritou o pivô dos Chacais para ele. O treinador disse que você é um novato do primeiro ano. Você tá de sacanagem? Exigiu saber uma garota, e Neil olhou surpreso. A defensora com quem Kevin passara o jogo todo brigando era uma mulher. Um amador em um campeonato nacional? A Carolina do Sul tá ficando ainda mais bizarra do que o normal. Um amador e um aleijado, você quer dizer, retrucou o pivô. Andrew bateu a raquete contra a baliza, e diversos atletas se sobressaltaram, lançando olhares desconfiados para ele. Neil não conseguia distinguir a expressão de Andrew de onde estava, mas esperava que estivesse com um sorriso fingido. Os adversários denunciariam a sobriedade dele na mesma hora se isso significasse que sairia do gol das Raposas. Neil observou esperando pelo pior, mas Andrew deu 2 passos na área do goleiro e aguardou. A buzina soou acima da cabeça deles quando todos estavam posicionados e parados. Andrew ergueu a bola com a mão enluvada. Ei, Pinóquio, disse, sem olhar para Neil. O entusiasmo em sua voz era desdenhoso demais para ser genuíno, mas Neil duvidava que alguém, além das raposas, notasse. Hora de correr. Essa é para você. Andrew quicou a bola no chão e bateu nela com toda a sua força. Neil não esperou até que ele batesse. Se afastou da parede e correu pela quadra a toda velocidade, deixando para trás os defensores e atacantes que começavam a se mover. A garota que marcava Kevin atravessou a quadra na direção dele com a intenção de marcá-lo, mas Neil era mais rápido do que ela esperava, fazendo-a correr até o fundo da quadra. A bola bateu na parede dos fundos e voltou com força. Neil pulou para pegá-la antes que passasse por cima da sua cabeça. Sua marcadora já estava por perto quando ele pousou no chão, mas Neil desviou dela, contando os passos por instinto enquanto tirava a raquete do alcance da garota. A raquete dela quase caiu de sua mão quando ela tentou bater na dele. Só podia dar 10 passos com a bola e já tinha dado 6. Neil sabia que não conseguiria passar por ela dando apenas 4 passos, então se virou e passou a bola de volta para Dan. A defensora se chocou nele um segundo depois e Neil derrapou, um braço no ar e a raquete se arrastando no chão enquanto tentava se equilibrar. Dan passou a bola para Kevin. Gorila era enorme, mas seu tamanho fazia com que fosse mais lento. Kevin fez a finta nele e pegou a bola, então virou todo o corpo e jogou a bola mais para frente na quadra para que os atacantes tivessem espaço para se organizarem. Como vingança, Gorila bateu na raquete de Kevin, fazendo com que caísse. Kevin xingou e sacudiu os braços com força. O goleiro dos Chacais saiu do gol para jogar a bola de volta para o outro lado da quadra. Matt conseguiu interceptá-la, lançando-a para o alto, na intenção de fazê-la bater no teto e cair perto dos atacantes de novo. Kevin conseguiu pegá-la, mas só deu 2 passos, mirando e arremessando na direção do gol, antes de Gorila se chocar contra ele.
Kevin atingiu o chão com tanta força que rolou de um lado para o outro. O goleiro, após defender, devolveu a bola para Gorila. Gorila jogou na parede do lado das raposas de novo, e os defensores dos chacais correram atrás dela, forçando Neil e Kevin a voltarem para defender. Foram empurrados até a área de defesa. Neil decidiu que odiava essa estratégia de jogo em que eram todos contra o goleiro. Era frustrante vê-los fuzilar Andrew desse jeito, ainda mais estando distante. Ele não podia entrar por inteiro na disputa, pois havia a chance de as raposas roubarem a bola. Tudo o que podia fazer era assistir aos chacais trucidarem as raposas. 3 arremessos depois, conseguiram marcar. Vocês não vão ganhar da gente, disse a marcadora para Neil. São ruins pra cacete. Prefiro ser uma raposa a um chacal, que só ganha porque machuca os adversários, disse Neil. Vocês são um time de valentões patéticos. Ela o empurrou, tronco contra tronco. Repete o que você disse. Eu duvido. A atitude não abalou Neil, que lançou um olhar entediado para ela e pressionou o dedo em seu ombro. Sai da minha frente. Você já levou um cartão. Começa outra briga e vai ser expulsa. Leverett, o armador gritou em aviso. Para com isso. Ela crispou o lábio para Neil em desdém, deu 2 passos exagerados para trás e se virou, irritada, para se posicionar. Assim que todos estavam prontos, os chacais sacaram. Neil não foi muito longe, pois logo encontrou Leverett de novo. Ela o empurrou com o ombro, forçando-o a recuar para o meio da quadra. Do outro lado, Kevin tinha posse de bola, mas a perdeu um instante depois, quando Gorila jogou sua raquete para longe. Neil não sabia se Gorila de fato estava batendo com toda a sua força, ou se era Kevin que tinha medo de segurar a raquete quando as reverberações subiam de suas mãos até os cotovelos. Não sabia qual resposta preferia que estivesse correta. Não queria que Kevin se machucasse, mas as raposas não podiam se dar ao luxo de ter os problemas psicológicos de Kevin afetando seu desempenho em quadra. Matt roubou a bola do atacante, passando-a para Aaron. Somente Andrew estava livre para que Aaron passasse a bola. Levou 2 segundos para chegar na área de ataque, e então Andrew bateu na bola para que quicasse na parede em frente a Aaron. Aaron a pegou e a jogou para frente com toda a força. Neil já estava em movimento, seguindo o arco da raquete de Aaron e percebendo que o passe era para ele. Leverett bateu na raquete dele, tentando impedi-lo de pegar a bola, e Neil rangeu os dentes ao sentir a dor aguda em seu pulso. Colocou a raquete por cima da dela para tirá-la do caminho. Isso fez com que perdesse o precioso segundo do qual precisava para agarrar a bola, e quase distendeu o braço ao tentar fazê-lo. Leverett se chocou nele de novo, tentando derrubá-lo, mas Neil abraçou a raquete, usando o corpo e a rede para proteger a bola. Leverett bateu na raquete dele de novo, tentando roubar a bola. Neil recuou um passo para se equilibrar, permitindo que ela pegasse a bola, e bateu com o ombro nela, com força o suficiente para fazer com que caísse de bunda no chão. Agarrou a bola quando esta caiu e correu a toda velocidade. Maldito do caralho! Gritou ela. Neil deu 10 passos com a bola e a jogou para Kevin, que a agarrou, só para ter a raquete derrubada mais uma vez. Gorila passou por ele, perseguindo a bola. Kevin pressionou a mão esquerda na barriga e se virou à procura de Matt. Tira esse cara de perto de mim. Matt não respondeu, apesar de ter ouvido. Quando ambos os times estavam na área de defesa, Matt abandonou seu atacante e foi atrás de Gorila. Colocou a raquete de lado para deixar as mãos livres e com um movimento rápido, acertou um soco logo abaixo do peito de Gorila, sob o colete armadura. O choque fez o outro cair com tudo sem ar, e a buzina anunciou a falta. Gorila só precisou de um segundo para recuperar o fôlego, indo atrás de Matt. Matt fugiu de suas mãos gigantes, usando outras pessoas como escudo para que Gorila não o pegasse. Gorila empurrava os companheiros de equipe, tirando-os do caminho para perseguir Matt pela quadra. Assim que Matt passou pelo gol, Andrew se colocou no caminho de Gorila. Parecia ridiculamente pequeno enquanto observava Gorila olhá-lo de cima, mas se manteve firme, aguardando com a raquete ao lado do corpo. Gorila moveu a mão enorme para ele, exigindo que se mexesse, mas Andrew permaneceu ali parado e em silêncio. Neil prendeu a respiração, esperando pelo momento em que Gorila o forçaria a sair do caminho. Andrew podia ser um psicopata, mas também tinha metade do tamanho do outro. Um simples soco racharia o seu crânio no meio. Por sorte, os árbitros interferiram antes de as coisas piorarem.
Matt aceitou o cartão amarelo que levou sem discutir e fez sinal de joinha para Kevin. Os portões abertos permitiam que Neil ouvisse os torcedores que reclamavam ou comemoravam a briga. Matt saiu da quadra sendo substituído por Nick, e foi recebido pelos torcedores das Raposas como se fosse um campeão. Gorilla saiu da quadra pelo lado dos Chacais alguns segundos depois. Neil percebeu que o jogador estava mancando. Matt é bom de porrada, disse Neil. Dan sorriu. A mãe dele luta boxe profissionalmente. Ensinou alguns truques para ele. Mas o quê? Neil seguiu o olhar dela, percebendo que a fonte de sua distração estava nos portões da quadra, onde o iMac ainda aguardava. Já estava quase na hora de Allison entrar no lugar de Dan, mas o iMac tinha Seth e Allison ao seu lado. O iMac gesticulava entre eles, permitindo que Dan escolhesse. Ela só precisou de um instante para entender e se virar, à procura de Kevin. Kevin estava parado ao lado de Andrew na área do goleiro, com a mão esquerda estendida para que Andrew pudesse ajustar sua luva externa. Ele soltou as fivelas e tirou a luva, colocando-a embaixo do braço para remover o protetor de braço de Kevin. Kevin ainda ficou com a luva de baixo, mas o reforço de proteção do dedo do meio estava desatado para que Andrew pudesse arrumar o pano preto em seu pulso. Kevin flexionou os dedos devagar, analisando suas cicatrizes, depois virou a mão e flexionou os dedos mais uma vez. Kevin! Gritou Dan. Kevin e Andrew olharam para ela, os olhares seguindo na direção que seu dedo apontava. Neil não conseguia ouvir o que Andrew dizia, mas Kevin balançou a cabeça. Andrew empurrou as luvas e a armadura de Kevin contra o peito dele e recuou, e Kevin se virou para sair da quadra. Dan apertou o ombro dele enquanto passava. Assim que Kevin estava distante e não conseguia mais ouvir, ela murmurou alguma coisa raivosa e olhou feio para a gorila do outro lado da parede. Os torcedores gritaram ao ver Kevin sair, com o mesmo respeito que haviam demonstrado a Matt. Ele só havia jogado durante meia hora, mas tê-lo em quadra já foi bom o bastante. Se alinhem para cobrar a falta, avisou Dan, enquanto Seth entrava no lugar de Kevin. Os árbitros saíram, trancando os portões. Raposas e Chacais abriram caminho para o jogador que entrou no lugar de Gorila pudesse fazer a cobrança após ser autorizado pelo sinal. Ele demorou alguns segundos a mais para avaliar suas opções, então arremessou no canto do gol. Andrew defendeu, fazendo a bola ir parar do outro lado da quadra. Neil correu mais depressa que conseguiu, querendo mais do que nunca que as Raposas ganhassem o jogo. Sabia que não iriam, mas estava irritado com o jeito que os Chacais jogavam. Gorilla tentará lesionar Kevin em seu primeiro dia de volta às quadras, o que era um absurdo, uma maldade. A esperança de Neil era que Matt tivesse quebrado algumas de suas costelas ao desferir aquele soco. A bola vinha na direção de Neil, que a pegou no ar. Ele correu em direção ao gol, dando 5 passos antes que Leverett aparecesse logo atrás de si. Arremessou no gol, e o goleiro quase não conseguiu defender. Seth se esquivou de seu marcador para pegar a bola, mas não tinha como arremessar de onde estava e por isso a passou de volta para Neil. Leverett tentou interceptar, mas Neil não permitiu que o fizesse. Ele bateu com a raquete na dela com força o suficiente para quase fazer ambas as raquetes voarem. Ela xingou ao perder o controle, e não havia mais ninguém para impedir Neil de chegar até o gol. Ele pegou a bola e deu 10 passos, escolhendo o melhor ângulo e analisando a linguagem corporal do goleiro durante a corrida. Usou seu último passo como impulso, ajudando a colocar toda a sua força no arremesso. As luzes vermelhas do gol se acenderam quando a bola de Neil entrou. A buzina soou acima da cabeça deles, e Neil se virou para voltar para o meio da quadra enquanto seus colegas de equipe comemoravam. Leverett surgiu em seu caminho. Você deu sorte. Você que está ficando lenta, respondeu Neil. Ela fez menção de agredi-lo, mas parou no meio do movimento, talvez por se lembrar que já tinha um cartão amarelo. Neil atirou de seu caminho e continuou. Ela gritou obscenidades que ele escolheu ignorar. Estava mais interessado em Seth, que cruzava a quadra para dar um forte tapa em seu ombro. Neil bateu sua raquete na dele em comemoração e ambos voltaram para suas posições no meio da quadra. Dan surgiu atrás de Neil. Vamos fazer isso de novo, raposas. Neil só voltou a marcar quando entrou de novo, no segundo tempo. 2 gols não seriam o suficiente para dar a ele a posição de titular, mas fizeram com que se sentisse melhor por jogar na equipe. Era quase o suficiente para aliviar a dor quando, por fim, perderam para os Breckenridge, com o placar final de 9 gols contra 7.
A temporada tinha acabado de começar, de qualquer maneira, e Neil tinha até outubro para melhorar. Espero que tenham gostado. Até o próximo capítulo.